Fãs de Viagem no Tempo, o vídeo de hoje foi feito especialmente para vocês. Mas olha só, esqueçam tudo que vocês já viram e ouviram sobre o assunto até aqui, porque o que vamos te mostrar hoje promete não só cruzar a linha do tempo e do espaço, mas também da própria história. Pensou que eu tava falando de Dark, né? Bom, se bem que eu sou uma grande fã da série, poderia ser, mas não é a série não, tá? Na verdade eu estou falando do homem e do mito por trás do Conde de Saint-Germain, aquele que seria o imortal e que viajou ao longo do tempo na história. E eu nem preciso dizer, você está no universo caótico, onde você já sabe, tudo, mas tudo mesmo acontece. O homem que é considerado um dos maiores mistérios da história, também conhecido como Conde de Saint-Germain, misterioso, imortal, possuía não só poderes, mas conhecimentos que estavam à frente do seu tempo, e claro, a Pedra Filosofal. E se você associou isso a Harry Potter, eu preciso dizer, talvez tenha ele sido uma das inspirações para a autora do livro colocar isso na história que virou filme e sucesso mundial. O Conde de Saint-Germain nasceu na Transilvânia no dia 28 de maio de 1696. Mas há relatos de que esse ano não seria o ano exato do seu nascimento, configurando para um outro ano, o ano de 1709. Sempre muito zeloso pelo seu histórico familiar, omitiu muitos detalhes e não se sabe ao certo quem teriam sido seus pais. Olha só como esse cara era autodidata. Ele tocava violino, era extremamente criativo, artesão, não comia em público, dava joia a quem precisava, diamantes e remédio aos pobres. Meio que um Robin Hood dessa época. Mas olha só, preciso dizer que ele foi muito mais do que apenas isso, tá bom? A história acredita a Saint-Germain como um dos grandes homens que conseguiu não só feitos históricos, mas também evoluções na ciência, na alquimia, química e física e com certeza desafiando grandes líderes políticos da época e pessoas que até hoje tentam entender um pouquinho mais sobre essa história. Sua formação acadêmica se deu na Itália, sob a proteção do grande duque Gian Gastone, o último célebre da família Médici, e a sua aparição pública só foi registrada aos 47 anos, lá em 1743, em Londres, Inglaterra, e também em Edimburgo, em 1745. E foi lá em Edimburgo, inclusive, que ele foi preso acusado de ser um espião. Mas olha só, a sua vida é cheia de conflitos e grandes reviravoltas, como um grande personagem de um filme. Tanto que Conde de Saint-Germain travou inúmeras batalhas acadêmicas, se assim podemos dizer, com grandes filósofos como Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Inclusive, o próprio Jean-Jacques Rousseau chegou a afirmar que ele era uma alma esplêndida, inclusive a mais enigmática que ele já conhecia. Outro filósofo que teceu comentários sobre Conde foi Voltaire, que dizia que ele era um homem que sabia tudo e que nunca morria. A partir de 1746, Saint-Germain sumiu do mapa, sem deixar vestígios, e só reapareceu em 1758 na cidade francesa de Versalhes. Foi quando ele já dominava, então, aí o conceito das pedras preciosas, trabalhando não só com o ferro e também com o ouro, se intitulando como um ourives e um lapidador. Foi nesse período também que começou a surgir a crença de que ele teria vários séculos de idade, que era um homem um tanto quanto estranho, além de imortal. Isso significa que Saint-Germain nunca envelhecia e por isso nunca morria. Saint-Germain passou por vários países, como Inglaterra, São Petersburgo, Rússia, Bélgica, Países Baixos, e por cada um desses países ele deixava impressa a sua história e um pouco das suas aventuras e, claro, seus conhecimentos sobre aquilo que ele achava interessante compartilhar com as outras pessoas, gerando não só curiosidade por parte daqueles que o conheciam, mas também histórias bizarras sobre sua personalidade e os seus grandes feitos. E claro, seus objetos misteriosos que pareciam não ser daquele tempo, daquela época. E falando em coisas estranhas, foi na Bélgica que ele fez um feito muito interessante, transmutando ferro em ouro, gerando assim controvérsias sobre o conhecimento que ele tinha de alquimia ser de fato daquele tempo ou de um futuro.
Após esse evento na Bélgica, o Conde de Saint-Germain desapareceu e ficou sumido durante 11 anos, sem nenhum registro histórico do seu movimento na história, até ser encontrado novamente em 1774, mas agora com outro nome. Ele era Conde de Tissagore. Exatamente. E falando nisso, entre viagens no tempo, se isso é possível ou não para o Conde de Saint-Germain, que ainda deixa dúvidas no nosso tempo atual, ele previu inúmeros acontecimentos, mas não só falava coisas estranhas, de previsões estranhas, como também participou de grandes movimentos históricos importantes da nossa época. Sabe esses eventos de história que nós estudamos no colégio e achamos super incrível e muitas vezes até pensamos, nossa, eu queria muito poder viajar no tempo para poder presenciar esses momentos? Saint-Germain pode dizer que presenciou um dos momentos maravilhosos da nossa história. Por exemplo, ele teria incentivado a queda do governo russo para justamente colocar Catarina no trono. Inclusive foi responsável pela fundação dos Illuminati nesse momento da história, o que gera muitas controvérsias em relação ao seu posicionamento político até. A única imagem conhecida de Saint-Germain é uma gravura feita de 1783, que hoje se encontra no acervo do Museu do Louvre, mas que antes disso foi passada de mão em mão e que não nos dá muitas garantias de que aquele teria sido Saint-Germain de fato. Até porque o homem da gravura aparenta ser um pouco mais jovem. Há relatos de que essa teria sido a última imagem de Saint-Germain e que ele teria na época 88 anos e que morreu em 1784. Agora, fica aqui as nossas dúvidas. Será que esse homem da gravura é realmente de fato Saint-Germain? Ou realmente isso é mais uma prova de que ele podia viajar no tempo e com base nisso ele não envelhecia? Mestre dos mestres, Saint-Germain não era um charlatão, tampouco um produto da nossa imaginação. Ele foi citado em cartas como Voltaire, Frederico, Wallace Opole, Casanova, até mesmo há registros de jornais da época que relatam a presença e participação do conde pela história. Inclusive, deixou livros, não só de filosofia e alquimia, mas registros, não só da época em que viveu, como possivelmente de outras épocas que teria vivido. O Conde de Saint-Germain ainda consiste numa figura um tanto quanto curiosa e misteriosa, um homem de origem ainda pouco conhecidas e que, assim, sendo real ou não, acabou virando lenda e levando aí a uma origem de mitos por trás da verdadeira história. De sua vida, apenas se sabe com certeza que ele viveu entre as décadas de 750 a 760, atuando como um diplomata francês. Mas antes e depois disso, ninguém sabe. Agora, se o conde foi alquimista, artista, erudito ou mago, isso não sabemos e nem podemos afirmar se realmente ele foi tudo isso que dizia. O que sabemos é que ainda deixa algumas curiosidades para nós aqui do nosso tempo, do século XXI, e que de fato foi um dos grandes homens que deve ter presenciado não só grandes acontecimentos históricos da sua época, mas também promovido uma grande revolução, não só de pensamento, mas também científica no período em que ele viveu. E se você conhece alguma história de Saint-Germain ou algo que você acha que eu deixei para trás nesse vídeo, conta aqui para mim nos comentários que eu vou querer saber. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo vídeo, aqui do Universo Caótico. Até lá, grande abraço!